Bom dia, pessoal. Vou explicar para vocês hoje sobre os verbos. Verbo: ler, falar, estudar, brincar, sorrir, respeitar, amar. O verbo pode indicar ações, estados e fenômenos da natureza. Verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplo: o funcionário abriu o portão. Abriu exprime uma ação. Fábio está doente. Está exprime um estado. Nevou em São Joaquim. Nevou exprime um fenômeno da natureza. As palavras abriu, está e nevou são verbos. O verbo varia em pessoa, primeira, segunda e terceira, número singular e plural, tempo presente, pretérito e futuro, e modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Aí eu tenho pessoa, primeira, segunda e terceira, e número singular e plural. Eu tenho eu falo, nós falamos. Tu falas, vós falais. Ele fala, eles falam. Variação em pessoa e em número. O verbo possui três pessoas que servem de sujeito e admite o singular e o plural. Aí eu tenho eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Primeira pessoa do singular. Exemplo: eu vou à escola. Segunda do singular. Tu és bom aluno. Terceira do singular. Ele é risonho. Primeira do plural. Nós somos amigos. Segunda do plural. Vós ides comigo? Terceira do plural. Elas leem muito. Tempos verbais simples. O tempo verbal indica o momento de realização da ação. Aí eu tenho presente, pretérito e futuro. O presente indica que a ação se realiza atualmente. Exemplo: estudo, escrevemos. O pretérito indica que a ação é anterior ao momento presente, é passada. Estudei o verbo, fazia os exercícios. O futuro indica que a ação se há de realizar no momento posterior ao atual. Exemplo: eu estudarei quando chegar a casa. Verbo é a palavra que pode ser conjugada no passado, no presente e no futuro. Vou só ressaltar aqui que o pretérito também pode ser chamado de passado. Modos verbais, características e exemplos. Eu tenho três modos verbais. O indicativo indica certeza, uma realidade. João sempre estuda. O subjuntivo, que indica uma dúvida, uma possibilidade. Talvez João estude amanhã. E o imperativo indica uma ordem, um pedido. Estuda agora, João. Conjugação verbal. Há três conjugações para os verbos. Primeira conjugação, segunda e terceira. Primeira conjugação são todos os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, todos os verbos terminados em ER. E terceira conjugação, todos os verbos terminados em IR. Aí eu tenho primeira conjugação, verbos terminados em AR. Cantar, amar, sonhar. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Vender, chover, sofrer. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. Partir, sorrir, abrir. Aí eu quero falar para vocês do verbo pôr. O verbo pôr, assim como seus derivados, compor, repor, depor, pertence à segunda conjugação, porque na sua forma antiga, a sua terminação era em ER, poer. A vogal E, apesar de haver desaparecido do infinitivo, revela-se em algumas formas de verbo. Põe, pões, põe. Então, o verbo pôr e todos os seus derivados também são da segunda conjugação. Tempos do modo indicativo. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Modo indicativo. É o modo da certeza.
Primeiro tempo, presente do indicativo. Indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Eu vou agora ao supermercado. Pretérito imperfeito do indicativo. Expressando continuidade de duração no tempo, indica uma ação ocorrida no passado, mas que não foi completamente terminada. Todos os dias eu ia para a casa da minha avó depois da escola. Pretérito perfeito do indicativo. Indica uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. Eu ganhei o concurso de ortografia da minha escola. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Tem um uso muito limitado, sendo usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. É utilizado maioritariamente em exclamações. Tomara que ele venha cedo. Futuro do presente do indicativo. Indica uma ação que acontecerá no momento posterior ao discurso. Eu irei ao salão de cabeleireiro amanhã. Futuro do pretérito do indicativo. Indica uma ação que é consequentemente de outra, encontrando-se condicionada a ela. Refere-se assim a um fato que poderia ter acontecido posteriormente à situação passada. Eu ficaria bem feliz se ela voltasse a ser meu amigo. Aí nós temos o modo indicativo. Presente, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Aqui, na verdade, é a conjugação do verbo cantar no modo indicativo. Pretérito perfeito, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Pretérito imperfeito, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Pretérito mais que perfeito, eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantares, eles cantaram. Futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Futuro do pretérito. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantarias, eles cantariam. Só uma observaçãozinha. E quando eu tenho pretérito, eu uso AM. Quando eu tenho futuro, eu uso AOTIL. Modo subjuntivo, o modo da dúvida. Presente do subjuntivo. Podendo indicar uma ação presente ou futura, é usado para indicar desejos, hipóteses e suposições. É conjugado habitualmente com a partícula que. Meu pai quer que eu estude mais. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Podendo indicar uma ação presente, passada ou futura, é usada para expressar desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. É conjugado habitualmente com a partícula ser. Seria mais fácil se eu estudasse mais. Futuro do subjuntivo. Expressa eventualidade e possibilidade, indicando uma ação que ainda não aconteceu, no futuro, mas que poderá acontecer. É conjugado habitualmente com a partícula quando. Quando eu estudar mais, serei melhor aluno. Modo subjuntivo do verbo cantar. Presente. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Pretérito imperfeito. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Futuro. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Modo imperativo. Modo da ordem ou pedido. O imperativo é um dos modos verbais, juntamente com o modo indicativo e o modo subjuntivo. No modo imperativo, a pessoa, o falante, leva o seu interlocutor a realizar uma ação, expressando o que quer que ele faça. Assim, a ação transmitida por um verbo imperativo é um pedido, convite, exortação, ordem, comando, conselho ou súplica. O imperativo se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo, sendo conjugados de forma diferente. Em ambos não existe flexão na primeira pessoa do singular. Eu. Exemplo de uso do modo imperativo.
Pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Resolva esse problema rápido. Modo imperativo do verbo cantar. Aí eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Negativo. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Como eu falei na página anterior, não tem a conjugação da primeira pessoa. Por quê, professor? Porque, como é o modo, o imperativo é o modo de ordem ou pedido, a pessoa só dá uma ordem ao outro, correto? Então, por isso não é conjugado nem no afirmativo, nem no negativo a primeira pessoa, que é eu. Locução verbal. É a junção de dois ou mais verbos que exercem a função morfológica de um verbo. De maneira geral, as locuções verbais são constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal. Vale lembrar que, como o próprio nome indica, os verbos auxiliares acompanham outros verbos, os principais. Os verbos principais, por sua vez, expressam a ideia central da ação praticada. Observe o exemplo. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Locução verbal, estou lendo, ou seja, dois verbos juntos. Verbo auxiliar, estou. Verbo principal, lendo. Então, está aqui a estrutura da locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo principal é igual a locução verbal. Então, eu vou voltar só uma paginazinha aqui para explicar novamente uma coisinha aqui. Aqui, ó. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Locução verbal tem dois verbos juntos. O primeiro é auxiliar e o segundo é principal. O próprio nome já diz, o auxiliar, ele pode ser retirado da oração, que ele só está aqui para auxiliar. Já o lendo é principal, então ele não pode ser retirado da oração, da frase. Tudo bem? Então, vamos lá. E o infinitivo é o verbo em seu estado natural, terminando em ar, ou ir, e or no caso do verbo por, que eu já havia explicado as conjugações. Exemplo: cantar, estudar, vender, sonhar e partir. Então, se eu pedir no exercício, na atividade do livro, tem uma atividade também que é para ser feito isso, coloque o verbo no seu infinitivo. Por exemplo, cantou, cantar. Estuda, estudar. Vendia, vender. Sonhara, sonhar. Partiria, partir. Então, o infinitivo é o verbo em seu estado natural, sempre com terminação R. Tá? Eu botei até aqui, ó. Cantar, amar, desejar, moer, sentir, falar, comer, partir, por, ir, vir, compartilhar, pretender. Tá bom? Essa foi a nossa aulinha de verbos. A matéria é bem extensa, mas se vocês assistirem com bastante atenção, todo mundo vai entender. E aí eu queria deixar um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.